Tudo bem com vocês, meus queridos ouvintes? Vamos conversar. Então, hoje a gente está com Luísa Brito novamente. Se vocês não conhecem quem ela é, no último podcast ela esteve junto com Yali Carvalho. A gente falou muito sobre a política, focado mais no Brasil, um pouquinho nos Estados Unidos, e também sobre o meio ambiente. Mas hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco, mas não sair tão diretamente disso. A gente vai falar sobre veganismo e uma via aí do veganismo para alimentação, né? Você comer coisas que não são originárias de animais. É a alimentação saudável e gostosa, porque muitos comedores de carne dizem que você não ganha todos os nutrientes que a carne provém quando você come vegetais ou frutas, que o maior exemplo que tem é a proteína, e isso já foi desmentido, obviamente, porque existem alimentos vegetais que possuem até mais nutrientes do que a própria carne. Mas eu vou parar de falar um pouquinho, deixar que a Alice se introduza e queira uh, começar já colocando um contexto ou um assunto que ela acha interessante colocar aqui. Ok, hoje eu vim aqui como uma vegetariana que tem algumas coisas para compartilhar e eu preferia que a gente começasse com algumas perguntas introdutórias aí que você possa fazer, talvez pilares do movimento ou como a gente entrou nisso, perguntas mais Exatamente explicativas, essa. Mas conceituar. eu vou pedir também para que Luísa, porque ela não é vegana, certo, Luísa? Estou Sim, certo? sim. Mas você aprecia digamos assim, flerta com o movimento, que depois você pode explicar mais ou menos qual é o sentido desse flerta com o movimento, se você apoia ele, ou então se você nunca vai aderi-lo, mas você quer que ele continue, e se isso é bom acontecer, você apoiar algo e nunca fazer parte disso. Qual é o seu objetivo em apoiar o veganismo? Oi, pessoal, mais uma vez, né? A segunda semana consecutiva. Flertar com um movimento, na verdade, eu acho que é um pouco daquela questão que eu introduzi junto com o Yali na semana passada, da gente dizer que existe toda uma escalada dentro de um movimento. Quando a gente fez aquela analogia dentro da militância com a educação, a gente começa com a educação de base até alguns irem ao ensino superior, mestrado, doutorado, pós-doc. É, como o sistema educacional ele passa por um caminho, a militância também ela passa por um caminho, e eu acho que essa linha vegetariana, vegana, também passa por um caminho, que não necessariamente é um caminho igual para todas as pessoas. Foi algo que eu falei na semana passada, mas eu reforço aqui. Nós temos que ser gentis com os nossos processos e as nossas limitações e respeitar as nossas especificidades para poder conseguir alcançar um objetivo. Porque muitas das pessoas que, por exemplo, dizem querer parar de comer carne ou se tornar vegano tem é justamente esse processo de ruptura radical no primeiro momento, tipo, eu era uma pessoa altamente viciada em espetinho, hambúrguer, não sei o que lá, e no outro dia acordei e disse, eu vou agora passar para o zero alimentos de origem animal. E aí muita gente cai tem recaídas por causa disso, porque não foi um processo gradativo. Tem gente que consegue fazer essa ruptura extrema de um momento para outro. Tem gente que não consegue. Eu já tentei fazer uma ruptura radical e de uma única vez não consegui. Passei por um momento de voltar ao consumo de carne e depois eu percebi que esse seria um processo que eu deveria fazer de maneira gradual e é como eu estou agora, fazendo essa transição, mas ainda consumindo ovo e leite. E aí também eu acho que a gente poderia falar mais para frente do debate sobre a questão política do veganismo e não apenas esse viés alimentar, né? Porque a alimentação é só um dos enfoques do movimento vegano.
E aí eu acho que a Alice pode falar também sobre o processo dela, de como foi essa adesão dela, essa simpatia e até o processo de se transformar também numa pessoa vegana. E você, Alice, por que não tem como a pessoa ser completamente vegana, né? Porque às vezes algumas coisas são indiretamente ah, passadas por processos animais e às vezes a gente nem sabe. Não tem como você ser completamente o deus do veganismo, mas a gente utiliza um termo mais aproximado para que fique mais simples. Então, resumindo a pergunta, por que você é vegana? Certo. Repassando aí, retomando o que a Luísa começou a falar, eu acho que esse processo de transição, ele, para ser eficiente, precisa muito de você ter essa paciência com o processo e sempre vendo o que é possível e praticável, né? Tipo, o que é que você vai conseguir fazer naquele momento de mudança e que você sabe que aquilo vai te proporcionar uma mudança de hábito que vai te ajudar a progredir dentro de sua transição, né? Agora, voltando para a pergunta de por que eu sou vegetariana, eu me tornei vegetariana, comecei meu processo o ano passado, 2019, que foi o ano em que eu tive maior contato com a pauta vegetariana, comecei a me familiarizar com o processo de produção da carne, como ela era feita e os impactos ambientais que isso causava. E começou aí o processo de estranhamento, né? Como assim eu consumo isso desde sempre e nunca tive esse acesso ao modo de produção, nunca entendi como é que isso era feito. Então, comecei a me questionar se até então eu estava consumindo disso sem saber como era feito, pode haver muito mais coisas ocultas que eu desconheço. E aí comecei a me familiarizar com essas informações, esses modos de produção, e vi que não dava mais para sustentar uma pauta como defensora do, do meio ambiente e continuar com essas práticas, com o consumo de carne e derivados. E aí eu tirei as carnes por um período, acho que uns 3 meses ou um pouco mais. E no final de 2019 eu concluí a transição, mas no sentido de que deixei de comer outros derivados, mas ainda estou no processo de conhecer coisas que às vezes eu como pensando que é 100% orgânico e vegetal, e aí eu vou ver, em algum momento teve ali uma contaminação cruzada no processo de produção, né? Mas tô aí nessa jornada de tentar buscar uma vivência sem exploração animal. Tá, só uma coisa aqui que eu quero saber. Qual que é a... Óbvio que tem diferença, mas por que precisou existir a diferença entre vegetarianismo e veganismo? Por que eles dois são diferentes? O veganismo, ele é um movimento mais amplo do que o vegetarianismo. O vegetarianismo é muito dessa pauta alimentar mesmo. E o veganismo, ele é mais ligado a uma questão de, de rever as estruturas, como a Alice já falou, as estruturas de exploração animal e do lugar dos animais e do ser humano no meio ambiente como um todo. Então, assim, o veganismo não é só você não comer carne, leite, ovo, mel e etc. Vai além disso, é você não consumir nada que seja fruto dessa exploração, seja cosméticos, roupas, calçados, enfim, você principalmente observar a cadeia de produção daquelas coisas que você consome. É você prestar mais atenção nas teias, nas complexidades do nosso papel,
enquanto consumidor e consumidor em sentido amplo, e do nosso papel enquanto ser humano e nos responsabilizar também por essas mudanças climáticas e pela conservação do meio ambiente e da natureza. É assim que eu entendo. Cara, sinceramente, se eu fosse vegano, eu não olharia de maneira muito natural as outras pessoas que são vegetarianas, porque se você tá fazendo pela mesma causa que eu, então você só usa as botas de couro, mas aí você não come carne. Então é tipo, só porque a carne é gostosa e a bota de couro não é, se eu não me engano, tem algo relacionado ao prazer do gosto e o prazer relacionado à tortura, algo assim, que se é bom, então eu posso torturar, que é alguns que os comedores de carne é um dos argumentos que eles usam, né? Que é, mas a carne é gostosa, ela é boa, então a gente pode comer e é relacionado a isso. Então, indo por essa via de pensamento, os vegetarianos não estariam apoiando o movimento da maneira correta. Se fosse para apoiar da maneira correta, eles estariam sendo veganos, não é isso? Alice, É, quer falar? pode ser. Essa questão de olhar torto para quem ainda está assim, no começo do processo, ela é muito complicada porque precisa haver um pontapé, né, inicial, uma introdução na mudança de hábito, né? Você não faz a transição brusca, nem posso chamar de transição se é de forma, né, brusca. Mas a questão é que você vai cortando aos poucos as formas de exploração. E aí é que eu vejo como essencial esse processo. E não dá para julgar quem ainda está com uma mudança parcial, né? Porque óbvio que não dá para passar o pano e dizer que dá para cortar só a carne e aí você vai receber o selo de ok e não explora animal, mas É a gente justamente vive isso. num mundo que não é nem um pouco vegano e todas as linhas de produção, seja para cosmético, alimento, remédio, tudo é feito a partir da exploração animal. Então, você se desvincular de tudo isso não é uma tarefa que você vai atingir um patamar 100% de libertação dessa exploração. Então, é uma questão muito complicada até para quem se diz vegano, porque às vezes você não consome mais nada na sua dieta de origem animal, você também para de consumir produtos não alimentícios, mas produtos cosméticos, roupas, essas coisas que também não têm uma origem animal. A primeira instância, sim, você não identifica exploração animal, mas aí você vai ver que aquela marca que você achava que não tinha uma exploração, ela usa um produto de uma outra marca que faz testes em animais ou que se utiliza do trabalho animal de alguma forma. E, e é sempre essa coisa de ser vegano é sempre uma descoberta de suas próprias práticas, porque existem muitas coisas ocultas ali que nem sempre você vai ter acesso porque você não está ali direto no meio de produção. Você está tentando se informar e tentando evitar apoiar essas práticas de exploração. E eu acho Entendo. Eu vou também que pegar tem um muito a gancho. ver com Pode ser. as suas motivações para aderir ao movimento, de uma maneira ou outra. Porque, por exemplo, a minha motivação é um ato político contra o agronegócio e a pecuária, né? Porque a gente sabe que o agronegócio e a pecuária é responsável pela grande devastação da natureza, da floresta amazônica, são grandes conglomerados financeiros que lucram com a exploração e com a precarização do trabalho desses trabalhadores, né, de frigoríficos, são lugares, são pessoas totalmente precarizadas nos seus vínculos empregatícios, são pessoas que lidam com a violência, com a insalubridade,
com e sem poder sequer fazer parte dos lucros de toda essa exploração, tanto humana, por meio da força de trabalho, como animal. E aí as condições em que os animais são criados para o lucro de pouquíssimas pessoas é algo para mim inconcebível. Então, assim, o meu objetivo é muito mais um objetivo político de desarticulação do capitalismo, e por isso que, para mim, o veganismo deve ser associado ao ecossocialismo, né? Ecossocialismo ou extinção, por causa justamente desse processo de acreditar que o produtivismo e a exploração faz parte do capitalismo, e eu não quero fazer parte desse sistema que, que de morte, né? Que o capitalismo é um sistema de morte de vidas humanas e de tudo que o cerca, né? Tanto de animais como de todas as outras fontes da natureza, o capitalismo vai lá para se apropriar e destruir. Então vai muito da motivação. Tem gente que é vegano porque diz: "Ah, eu amo os animais e os animais para mim são melhores que a gente". Tem pessoas que falam isso, né? Animal é melhor do que a gente. Tem pessoas que é mais por essa questão de preservação ambiental. Tem gente que é por essa questão do capitalismo. E aí vai de acordo com a essência de cada um, saber os limites, os seus limites também dentro desse movimento. Ok, você falou dessa parte da morte, e aí eu gostaria de falar o seguinte: para quem não sabe, eu não como carne e é exatamente assim, eu não como carne. Eu não gosto de ser chamado de vegetariano, de vegano, porque as causas pelas quais essas pessoas lutam são diferentes das minhas. Eu já comentei com a Alice que o fato pelo qual não como carne é relacionado à morte, como você falou. Mas aí você incluiu outra coisa também, que era a exploração, o que eu não incluo na minha razão para não comer carne. Por isso que é só carne que eu não como, porque para eu comer a carne, aquele bicho está morto, aquele animal ele teve que morrer. E eu vejo por um lado que assim, o leite para retirar da vaca não tem como você negar, ele é explorado, a vaca ela é explorada para ela dar leite. Só que ela não morre. E a minha questão é só com a morte. Eu não sei se estaria errado, se eu estou fazendo errado, mas como eu já falei, eu não estou usando o nome vegetarianismo ou veganismo em defesa do fato de eu não comer carne. Eu estou falando simplesmente que eu não apoio a morte de animais, porque a morte é algo muito sério para mim, sempre foi. E matar animais e você comer a carcaça deles, tipo carne, era algo como a Alice falou bem no início, que era a sensação de estranhamento. Eu participei de uma roda de conversa de veganismo e muito disso abriu minha cabeça e fez com que eu pensasse muito em relação a o que eu estava fazendo e também o que eu deveria fazer, porque aí é que tá. O que a gente tá fazendo é uma coisa. A gente se sente estranho por vestir várias coisas e comer várias coisas, até que você quebra isso e você se torna uma nova pessoa. Ok, mas aí até que ponto você pode fazer isso? Que estava no início também, que a gente falou sobre a transição para o veganismo, você é vegetariano, e aí depois é que você vai ser no vegano. E isso é muito complicado, essa transição todinha é muito difícil. Então eu optei por defender apenas o fato da morte. Então, todo mundo não comer carne. Outra coisa também, né, sobre o mundo tem que ser vegano ou não, todas as pessoas devem ser veganas ou não. Então, o mundo não deveria comer carne, na minha visão, e a gente não tem como a gente beber leite em pequenas proporções, porque a gente tem que saciar o mundo inteiro. Mas infelizmente, acho que eu seria hipócrita ao nível de ficar bebendo leite, sabendo que tem exploração, mesmo que nenhum animal fosse mais morto. Por exemplo, todas as pessoas deixassem de comer carne, e mais ainda bebessem leite, comessem ovo, eu acho que isso estaria certo. Pelo menos é o que eu defendo. E é o que eu faço até hoje. Eu só não como carne, mas todas as outras coisas eu como. Eu queria acrescentar aí a sua questão sobre a morte, né? Aí a gente pode ver uma perspectiva diferente sobre o que seria a morte. Se seria a ruptura imediata com a vida ou seria a redução dessa vida que provavelmente iria seguir um outro curso se não tivesse ali num sistema de exploração.
Porque, como a gente sabe, o leite produzido em grande escala, ele é fruto de uma exploração das vacas, né? Porque, como todo mamífero, elas precisam estar esperando um filho ou ter acabado de literalmente de parir para amamentar aquela cria. Então, partindo disso, a gente sabe que para que ela esteja sempre dando leite, ela precisa estar sendo explorada o tempo todo. E explorada no sentido mais literal dessa palavra, que é literalmente ela sofrer um abuso Um abuso sexual ali por sexual. inseminação forçada, né? Então, isso reduz o período de vida desses animais e eles vivem uma vida precária, né? E eles só vão ser considerados úteis a partir de que até que o que ele produz, o que ele dá, o leite que ele dá, seja suficiente para esteja no nível que aquele sistema de produção esteja esperando. Então, quando a vaca começa a ter os impactos no próprio organismo e reduzir essa produção de leite, né, ela é escanteada, ela é morta ou então é vendida para outros fins, outros tipos de exploração. Então, é meio que uma forma da gente ver o que é que a gente considera a morte, né? Se é essa ruptura imediata ou é uma redução de uma vida juntamente com uma precariedade dessa curta vida que esse animal vai ter. Tá, mas aí na questão da exploração, necessariamente os animais eles teriam uma vida melhor do que a nossa? Não é que eu esteja justificando o fato da gente explorar elas, mas isso é passado em desenhos animados, que em desenhos sobre universos e galáxias existe uma raça e essa raça acaba escravizando outra de outro universo. Por isso que isso não tem nada a ver com escravismo, por exemplo, porque todos nós somos seres humanos, então um ser humano escravizar outros seres humanos, isso é errado, porque nós conseguimos evoluir, nós temos intelecto e nós podemos fazer novas descobertas, mas você acha que os animais fariam novas descobertas? Eu não vejo ponto nisso. Talvez a gente pudesse se aproveitar, entre aspas, dos animais, porque eles meio que estão aqui para nos servir, porque nós somos a única raça que temos intelecto e nós somos a única raça que pode fazer novas descobertas, como eu havia falado, e que pode ser mais e mais a cada dia. Eles não, eles sempre vão ser os mesmos, eles sempre vão agir por instinto. Então, será que a real causa deles existirem é simplesmente fazer a mesma coisa que eles sempre fazem? Porque existem animais carnívoros e existem animais herbívoros. E um herbívoro não vai ser carnívoro pro resto da vida. E um carnívoro não vai ser herbívoro pro resto da vida. Eles já têm suas determinadas funções e eles fazem isso há séculos. Nós não, a gente evolui. Quem nós éramos há 100 anos, há 10 anos atrás, nós já não somos hoje. A capacidade de evolução do ser humano é muito alta, diferente dos Eu acho, animais. eu acho que esse argumento especista é um dos argumentos que legitimam a exploração, né? Como aquela questão que a gente falou na semana passada também, porque eu acho que são assuntos indissociáveis, que é o papel do ser humano na natureza. Porque a gente ter essa visão antropocena e especista de que nós somos o centro da vida e que tudo ao redor serve para nos servir, é o que vem legitimando a cadeia de exploração e dominação de pessoas e de animais, né? Todos esse conjunto de pensamento que coloca um ser enquanto um ser superior dá ensejo a várias questões de exploração, opressão e dominação. Isso não só dos homens para com os animais, mas também dos homens com relação a outros seres humanos, como, por exemplo, os europeus, que nos séculos anteriores se achavam o centro do mundo, do universo inteiro, e ao chegar
nas Américas, em África e etc., taxou os indígenas de desumanos, escravizou os negros da África, contrabandeou pessoas, porque eles se achavam superiores e chegaram a chegaram à conclusão de que tinham o direito de escravizar, oprimir os seres humanos que eram divergentes dele. Da mesma Isso, concordo forma, que tá errado. do mesmo modo, a gente segue esse pensamento para com as outras peças integrantes do meio ambiente e do conjunto natural que estamos inseridos. Quando o ser humano se coloca superior a tudo, ele passa a explorar todos os recursos naturais de maneira ilimitada dentro de um planeta com recursos finitos, dentro de um planeta que não tem capacidade de suportar a carga de CO2 que a gente lança no meio ambiente, de suportar esse número de cabeça de gado que é criada para o lucro, mas para que essa fortuna em forma de gado se mantenha, vai ter que desmatar as florestas do mundo inteiro, vai ter que desequilibrar a fauna e a flora natural daquele ambiente para criar uma determinada espécie que gera lucro, é um sistema totalmente devastador, tanto para a nossa própria espécie, porque o próprio consumo de carne é altamente atrelado a um caráter de classe, e é uma coisa que eu sempre pontuo, que é o seguinte: você veja bem, é só você observar quando alguém passa no vestibular, vestibular nem existe mais, né? Quando você quando você é aprovado no Enem, quando você é aprovado tem alguma glória a ser, alguma conquista a ser festejada com os seus, e você de alguma forma quer se impor socialmente, você veja, observe que a festividade se dá muitas vezes em torno de um churrasco. Você vai fazer um churrasco para mostrar para as outras pessoas o quanto você é melhor do que elas naquele determinado momento. Então, assim, a carne está muito Usa a atrelada carne como um troféu. como um troféu. Assim, e existe o recorte também de classe no sentido de que as partes nobres, o filé mignon, a não sei que lá, não sei o que, vai para as elites, enquanto as classes São mais caras e pobres tal. vai comer osso, vai comer costela, rabo, não sei o que, carne morta. Tem uma carne que você pode ir no supermercado, no açougue, pedir carne morta, é uma coisa horrível de se ver. E você não vê no carrinho de compras de um rico a carne morta, você vê o filé mignon. Então você tem esse marcador de classe muito definido no próprio consumo da carne. E as pessoas que se dizem, ah, mas você precisa de proteína, você precisa disso, daquilo, você vai ficar fraco e etc., porque pessoas da classe média deixam de comer carne, não se preocupam com as camadas populares que nunca tiveram acesso a essa carne, porque carne é um consumo de primeiro item, assim, é algo realmente um distintivo de classe. Você come carne porque você tem dinheiro para comprar carne, carne é um produto muito caro. Mas essa pessoa que olha para mim ou para você dizendo, ah, mas você não vai comer carne, como é que vai ficar a sua saúde? Não chega na favela e diz, nossa, você come carne? Como é que você está sobrevivendo? Já que o quilo de carne é o item mais caro do carrinho de compras, né? Então tem muita essa hipocrisia também. Alice, você quer dizer alguma coisa? Antes Não, que eu continue, acho que a porque eu vou Luísa mudar um pouquinho o tópico. explicou bem esse assunto, que resumindo, é que a gente sempre, ao longo da história, sempre houveram grupos que, por uma determinada condição, principalmente social e financeira, né, se sentiram no direito de exploração daqueles que estavam à mercê, estavam mais desprovidos. Mas não tenho muita coisa a complementar. Eu acho que Luísa falou bem aí sobre esse tópico. Ok, voltando à questão do mundo todo ser vegano ou não,
Me veio uma ideia aqui na cabeça. Como é que a gente faria para poder falar sobre o veganismo ou sobre a exploração animal para famílias de zonas rurais? Porque elas fazem parte do mundo e para o mundo todo entrar em um consenso, todos precisam ter a mesma informação, saber do que está acontecendo. E a gente falou disso, né, no podcast passado, sobre a desinformação, como é que a notícia chega em zonas rurais, e aí, aplicando isso ao veganismo. Como é que você vai chegar para uma família de zona rural que come a sua canja toda sexta, todo sábado, falar que o que eles estão fazendo é errado? E que eles criam... E qual é a visão de vocês sobre eles, que eles mesmos criam e eles mesmos matam os próprios animais? Alguém? Ninguém quer falar? Todos concordam que fazendeiros estão certos e podem continuar matando se o animal é Não, deles? essa questão de falar para o pequeno produtor, eu acho que está muito voltado para a questão de que o veganismo ele não é tudo. Essa questão de transformar o movimento em algo global, né, atingir uma esfera maior, ela não vem isolado, né, porque a gente sabe que para muita gente, algumas práticas de movimentos não são viáveis pela condição financeira, pela a estratificação social. E aí eu acho que a gente tem que lembrar sempre de que é necessário rever não só a nossa prática de dominação sobre outras espécies, mas também, como Luísa falou anteriormente, a prática entre os próprios seres humanos, de acordo com o capital de uma determinada classe. E a questão do pequeno produtor, se você, não sei se você vai perguntar mais alguma coisa aí mais para frente, mas ela tem alguns dilemas que para mim não dá para simplificar assim, dizer que produz em pequena escala, então tá justificado. Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta aí que Então possa. vamos debater sobre uma questão mais específica. Se só essa questão deles, né? Se eu crio meus animais, eu posso comê-los? Eu acredito que não, pelo fato da morte, né? Eu vou contar essa história, tipo, novamente contando outras histórias, mas eu sempre adorei ter animais e ter animaizinhos, e eu e meus irmãos, a gente tinha uns pintinhos, sabe? E eu lembro que eu pisei em um deles sem querer, e aí ele morreu. E esse dia foi devastoso pra mim, foi horrível, eu chorei o dia todo, porque eu tinha matado um animal, e eu sempre lidei com a morte assim, de maneira completamente horrível, e foi muito trágico. Então eu não mataria. E eu não apoiaria a galera que diz que, mas eu crio os meus próprios animais, eles têm uma vida boa, e eu preciso comer, eu preciso sobreviver. Essa questão de sobreviver, a pessoa até entende, porque muitos utilizam o argumento de, então fala pra galera do Haiti ser vegano, isso não tem a ver com defender causa, tem a ver com eles se manterem vivendo, mas aí um pequeno produtor que já pode se manter vivendo com suas plantações e etc., se ele mata se ele mata os animais que ele cria, ele tá certo ou errado? Mediante o veganismo. Ou a opinião de vocês, caso vocês queiram explanar um pouquinho. Não, Olha, eu acho também que tem muito isso não sei se dentro do veganismo, eu vou dar minha opinião, como você disse que a gente poderia dar a opinião, né? Mas assim, existem várias vertentes do veganismo, como existem várias vertentes de tudo. E aí aquele que eu digo, o veganismo liberal, que é aquele veganismo que diz, que a Alice até já disse, não, tudo que eu consumo eu olho no rótulo e não tem nada de, de origem animal, mas aí você vê a empresa X, ela terceiriza para a empresa Y a exploração, mas faz essa lavagem é, mercadológica dizendo que não, que é vegano, mas na verdade está transferindo a exploração para uma esfera mais escondida da produção. E o que eu digo é o seguinte: é muito mais importante do que a gente ficar dando carteirada em pequeno produtor, dizer, não mate seu animal, não faça isso, não faça aquilo, é a gente fazer um trabalho de base efetivo no sentido de transformar a relação do ser humano dentro da natureza, inclusive dentro desse veganismo liberal que acha por bem
sair comprando, consumindo desenfreadamente produtos que não necessariamente vão ser úteis ao seu dia a dia, mas só porque é liberado, vamos dizer assim, né? E achar que está sendo uma pessoa melhor do que o João e a Maria, que está morando numa propriedade privada com sua vaquinha. E está lá na microescala fazendo o que pode e recebendo, além de tudo, a carteirada desse veganismo liberal que em nada quer desarticular as bases desse sistema de dominação e exploração, mas se acha uma pessoa melhor que pode sair por aí cagando regra na vida das outras pessoas, né? Então, eu acho que a nossa função primordial é a gente tecer condições das pessoas poderem criticar esse sistema por elas mesmas. As pessoas tomarem a iniciativa de elas próprias enxergarem que esse modelo exploratório não é um modelo que vá garantir a vida por muito mais tempo. A gente está caminhando para um sistema de morte que aí a gente precisaria reestruturar esse sistema, abolir esse sistema de exploração que a exploração animal faz parte e reinventar um mundo onde não haja espaço para esse tipo de coisa. Eu posso mudar para as perguntas agora? Pode. Por mim, sim. As perguntas que eu recebi foram mais perguntas para quem já está no veganismo há muito tempo, vegetarianismo, né? E perguntas que eu também não soube, né? Por isso que eu reuni para que eu me interessei e que eu pudesse ampliar aí mais o meu conhecimento sobre. Em relação também ao pessoal, né? Por exemplo, Alice, o que aconteceu, no âmbito mais amplo, quando sua família descobriu que você era vegana? E qual a sugestão de abordagem que você dá para as pessoas que não fizeram isso ainda? A minha revelação como vegana, dizer assim, como vegetariana, na verdade, ela foi surpreendente, porque por não ser uma pauta comentada no âmbito familiar, eu achava que iria gerar um processo de negação quando eu dissesse que ia aderir ao movimento, né? Mas até que eu tive uma boa aceitação da minha família em relação a isso, que me apoiou, foi entendendo aos poucos minhas motivações para estar fazendo essa mudança de hábito. Mas eu entendo que para muita gente é difícil abordar, principalmente quando você convive com pessoas que não têm tanto contato com os ideais do movimento, né, que não está a par do que é que a gente está defendendo. E a forma de abordagem, ela é sempre muito, muito particular, né, de cada caso, mas eu acho que para mim, a melhor forma é a conscientização daqueles que estão ao seu redor, né? Tipo, você deixar sempre bem claro quais são suas motivações para estar fazendo aquilo, para não parecer que está sendo ingênuo de mudar essas práticas ou que é algo temporal e tal. E para mim o que funciona é isso, é deixar claro para quem é leigo no debate, né, quais são as minhas motivações para estar fazendo uma mudança tão brusca, digamos assim, na minha prática alimentícia. E como você acha que essas pessoas elas devem conversar com os pais ou então familiares? Deve ser direto, ou então se eles se questionarem muito ou contra-argumentarem muito contra a pessoa, o que ela deve fazer? Ela deve meio que ficar oprimida e só seguir o movimento, ou ela deve se impor? As pessoas não devem levar desaforo para casa e devem realmente contra-argumentar e falar, não, mas o movimento funciona assim, 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 eu apoio ele, se vocês não apoiam, sinto muito, mas é assim que eu vou viver agora. No meu caso, principalmente, foi fundamental esclarecer, de fato, mostrar o porquê disso, porque eu estudo e não sou eu que preparo minha alimentação, eu dependo do que os meus pais preparam. Claro que, vez ou outra, tenho lá meus momentos de preparar minha própria refeição,
mas é algo que o próprio custeio depende deles. Então, eu preciso fazer uma abordagem esclarecedora para eles. E eu entendo que tem muitos casos que os pais simplesmente não aceitam, que acham que o filho vai, né, adoecer, porque o único estilo de alimentação que eles conhecem é aquele baseado em carne, ovos, leite, né? Todas as fontes nutricionais que eles acreditam que podem proporcionar ao seu filho, a alimentação do seu filho, vem desses produtos de origem animal. Então, é um processo complicado para quando você tem uma família que se nega a ver uma faceta positiva naquilo, né? Mas eu não vejo outra saída que não seja o debate e a conscientização daquelas pessoas, porque quando você apresenta seus argumentos, eles vão se tornando mais complexos e ao mesmo tempo que eles se tornam mais nítidos para quem ouve, eles se tornam mais verídicos. Você passa uma confiança maior sobre aquilo que você está defendendo, porque aí você vai exemplificar de outras formas, de formas diversas, para aquela pessoa que você quer informar. Você usa a linguagem da pessoa, etc. Uma questão também que a gente pode complementar é dizer que muitas vezes no início as pessoas encaram muito a nossa nova forma de alimentação como uma dieta restritiva, né? O pessoal fala muito, mas é uma dieta restritiva de produtos de origem Eu animal. discordo completamente. Muitas coisas novas que a gente come. Exatamente, sendo que a principal descoberta que a gente faz quando se torna vegetariano é que limitado a gente estava ao consumo de carne. A gente todo dia ficava naquele arroz, feijão e bife e uma saladinha de alface e tomate, né? E depois a gente descobre uma amplidão de comidas, de preparos, nossa, foi um leque de oportunidades que surgiram assim na minha mesa depois de fazer essa pesquisa de como preparar, diversificar os alimentos e tal, que a gente nem ousava fazer, por causa de que a gente ficava muito naquela zona do conforto. Vou fazer um creme de galinha, um bife, um não sei o que lá, e sendo que agora a gente come milhares de hambúrgueres vegetais, saladas de várias maneiras, produtos que antes a gente nem olhava na prateleira do supermercado, assim, vegetais que a gente nem dava importância, que tem uma explosão de sabor diante de novas práticas. Então, assim, o que eu digo é que você não, se você tem essa intenção de se tornar vegetariano, vegano, não pense pelo lado da restrição alimentar, muito pelo contrário. Se abra ao infinito de oportunidades que esse novo estilo alimentar pode lhe dar, inclusive de maneira muito mais saudável e muito mais gostosa até, muito mais livre de toda essa cadeia de morte, de exploração que o consumo de carne traz junto dela. E aí eu acho que encerra aqui a minha contribuição ao debate, porque eu acho que esse lugar de fala de pessoa vegana é muito mais realista do que meu. E quero dizer que, mais uma vez, foi uma excelente oportunidade de estar aqui com vocês e me dispor mais uma vez para contribuir naquilo que vocês acham que esteja ao meu alcance. Com certeza. Pro pessoal que tá ouvindo, calma, o podcast não acabou. Eu vou fazer mais umas 2 perguntas para Alice, bem rapidinhas, tá no final já, mas aí Luísa já vai se despedir da gente. Muito obrigado pela sua participação. Voltando aqui para você, Alice, vou fazer uma pergunta aqui, que ela veio de uma pessoa que come carne, e com um pouquinho de ira também. Veganos são tudo magro e vão morrer desnutrido. Eu posso comentar um pouquinho antes? Tá, complemente aí, eu tenho algumas opiniões contrárias aí. Em contrapartida para essa pergunta dessa pessoa, eu posso falar, tipo assim, acontece que
Porque a maioria, quase 90% das carnes processadas que vem na pizza, no hambúrguer, na lasanha, elas estão tudo cheias de conservante, gordura e substâncias prejudiciais ao estômago e as quais eles não é capaz de digerir, e aí ele transforma em gordura saturada. E os nutrientes provenientes dos vegetais e frutas, eles são 100% naturais. Quando não tem agrotóxico, que, né? E logo, não há nenhuma dificuldade para o corpo humano digerir esse alimento. Essa é a minha visão. Eu não tenho nenhum viés científico para utilizar em base, mas eu acredito que seja isso. O tanto de coisa que é feito nas carnes e para elas continuarem a ser vendidas, aí congela, aí depois descongela, aí bota conservante, aí tira. Próprio aqueles quitutes, salsicha, tipo, eles são, meu Deus do céu. E aí acaba fazendo com que a pessoa fique mais gorda, assim. Vou utilizar esses termos pejorativos mesmo. E os alimentos naturais, não. Será que é isso ou eu falei uma grande baboseira durante 1 minuto? Olha, eu acho que a pessoa que apresentou essa opinião, ela está partindo do imaginário popular sobre vegetariano, né? Ela vê a visão do imaginário popular de que vegetariano, o processo se dá da seguinte forma: você é uma pessoa que tem uma sua alimentação baseada em comer essas bugigangas enlatadas, produtos cheios de conserva e, enfim, produtos que, que não são nem um pouco naturais, são bem processados, ou quando são naturais, são uma fonte muito alta de carboidratos, né? Então, quando você para de consumir isso, para essa ponto de vista dessa pessoa que fez a pergunta, talvez ela esteja imaginando que assim, você vai ter sua alimentação baseada nisso, e quando você decide se tornar vegetariano, você vai passar a comer mato, né? Vai comer só as folhinhas de alface ali, que era o único contato que ela tinha com coisas vegetais, né? As folhinhas de alface, tomate, uma maçã, talvez. E, de fato, se você tem uma alimentação dessa e muda bruscamente para uma alimentação de origem vegetal, seu organismo vai reagir a isso e talvez você emagreça, sei lá, veja alguma transformação estética. Mas, olhando numa escala mais abrangente e, eu diria até realista, existem muitas formas de dietas, de alimentação que as pessoas têm, nem todo mundo tem uma dieta baseada em hambúrgueres, em produtos de padaria, pudim, essas coisas. E tem uma alimentação, o que eu diria, normal, né? Uma alimentação meio termo. Mas, e quando ela se torna vegetariana, eu estou falando aqui, puxando mais pro meu caso específico. Eu não tenho uma alimentação tão, digamos, rica em alimentos calóricos e cheios de carboidratos, mas é uma alimentação comum, né? Uma alimentação mediana. E quando eu fiz essa transição, muitas coisas que eu comia, o feijão, arroz, batata, amendoim, castanha, essas coisas, elas se mantiveram. E aí eu comecei a conhecer outras possibilidades de enriquecer minha alimentação. E minha variação de peso não foi brusca, como essa pessoa cita. Não tive muitas alterações. De acordo com os meus exames recentes, eu também não estou desnutrida. Continuo com uma saúde ok. E é muito. Eu acho que essa opinião está muito baseada nessa questão do que a gente imagina que é ser vegetariano, né? Que é você comer só produtos ali 100% orgânicos e que. Não, produtos orgânicos, sim, produtos que vêm de origem, não vêm de origem animal. Mas é uma alimentação muito diversificada, basta você estar aberto às possibilidades de alimentos que você pode inserir na sua nova dieta, sem exploração. Exatamente. E a segunda pergunta, feita por outra pessoa, também é uma comedora de carne, ou seja, são perguntas de confrontamento.
Os veganos não têm uma causa justa e verdadeira porque eles estão apenas querendo copiar os alimentos que já não são veganos. E aí deu exemplos, temos hambúrguer vegano, tem várias outras comidas em que eles simplesmente removem a carne e enfiam soja ou alguma coisa que seja assimilado à carne. E aí é o argumento da pessoa. Se você está querendo copiar a carne, por que você não come logo a carne? Essa questão de produção de produtos similares a produtos de origem animal, como queijo, leite, a carne, ela está muito ligada ao fato de que, às vezes, no processo de transição para o vegetarianismo, você não quer se desvincular daquela ideia do prazer que você tinha com aquele alimento, né? Porque até então, aquele animal, aquele derivado de animal, era um alimento para você, não era o que ele de fato é, né? Não era um bicho morto, nem algo que provinha de secreções de um animal, e sim um alimento. Então, muitas vezes você não se desconecta dos prazeres causados pelaquela comida e você quer de fato parar de explorar, mas quer continuar com aqueles prazeres da alimentação, da comida. E aí, algumas marcas que tinham um grande público que consumiam carne percebem essa mudança do público de recusa à morte, e aí eles não querem perder seus lucros, né? Então, eles começam a produzir alimentos que eles já sabem que vão ter uma aprovação do paladar dos seus clientes, mas eles vão ter o argumento de que aquilo não provém de um animal, de uma exploração animal. E assim, eu acho que esse não é o foco do movimento, não é questionar se você vai se desgarrar ou não da semelhança gustativa desses alimentos, mas sim ver o que é que você está consumindo, né? Se esse produto que não é mais feito com uma matéria animal, assim, com a matéria orgânica, ele está tendo uma produção sem exploração. Não só animal, mas outros tipos de exploração. Então, depende muito de onde você escolhe retirar seu alimento. Você conhecer as fontes do seu alimento, conhecer a cadeia de produção, e não vejo motivo algum para ficar cutucando essas pessoas que querem realmente sentir um gosto que elas já gostavam e estavam familiarizadas, desde que não tenham um processo de matança ou de exploração dos animais. Caramba, perfeito. Hoje a minha cabeça aumentou 3 centímetros de diâmetro com todas essas explicações de Alice e de Luísa Brito. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que ficou até aqui, caramba, você realmente gosta da gente, então apoia aí. Porque eu tô gostando muito de fazer esse projeto e tô gostando muito de convidar várias pessoas e conversar sobre diversos assuntos. Eu espero que você também tenha gostado, Alice. Tem alguma coisa para falar? Foi uma boa oportunidade de realizar essa interseção entre esses questionamentos da maioria das pessoas que convivem com a gente, né? E mostrar um pouco da minha perspectiva enquanto praticante desse movimento. Obrigada pelo convite. Até a próxima.